Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 36, amém? Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Senhor, venha nos abençoar, Pai. Pedimos em nome de Jesus novamente. Amém. Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje fala sobre a importância daquilo que Jesus fez quando ele estava angustiado, em angústia mortal, que ele chamou os discípulos para orar. E essa manhã nós aqui na igreja fomos ricamente abençoados pela palavra do Senhor e pela operação do Espírito Santo. E a mensagem falava sobre a mesma coisa, era oração. E eu não sabia o que o irmão ia trazer, nem ele, né? Vice-versa, mas o Senhor que sabe de todas as coisas. Então hoje nós vamos estar ouvindo novamente sobre oração, e só que com um enfoque diferente, né? E recomendo aos irmãos que não ouviram a pregação da manhã, que nós temos as nossas pregações no YouTube, que ouçam lá, se tiverem oportunidade, que vão ser ricamente abençoados também. Amém? Então, Jesus, nesse momento, é a oração que ele fez no Getsêmani. Ele já tinha tomado a última ceia, ele sabia que aquela noite iriam vir prendê-lo para que se cumprisse todo o propósito do Pai para o qual ele veio, que foi dar a sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas Jesus, ele, sendo a exata expressão de Deus Pai, ele também, por um mistério da Trindade, ele era perfeitamente humano. E ele cabia ser assim pelo propósito de Deus, para que ele fosse um perfeito Salvador nosso, porque ele experimentou coisas que só um homem perfeito e um perfeito Deus poderiam experimentar, para nos salvar. Então, nesse momento, como homem, ele estava percebendo ali um momento de extremo sofrimento que ele iria passar, e a alma dele se angustiou, como ele falou com os discípulos: juntem-se a mim. Ele chamou os discípulos todos, e 3 que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, falou: venham ali orar comigo. E explicou: porque a minha alma está triste, de uma tristeza mortal. Ele estava sentindo aquele peso de tudo aquilo que iria acontecer quando ele fosse ali entregue para ser crucificado. Amém? E ele nos ensina aqui nestes versículos, nessa passagem, o que todos nós devemos fazer quando estivermos em angústia, que é orar. A oração é o melhor remédio prático que podemos usar quando estivermos em tribulação, ou em provação, ou em tentação. É o melhor, não existe outro. Porque a nossa carne, ela vai sentir o peso da luta, mas a oração vai nos conectar com o Espírito de Deus, vai nos conectar com Deus. Se a gente ficar apenas conectado com o natural, a gente muitas vezes não aguentará o peso da tristeza, da angústia, das circunstâncias ao nosso redor. A oração é o melhor remédio quando estivermos em angústia, em tribulação ou em várias outras circunstâncias.
quando não soubermos o que fazer, quando não soubermos para onde ir, quando, enfim, quisermos servir a Deus, mas não tenhamos em nós mesmos forças ou a capacitação para fazê-lo de acordo com a vontade do Pai. A oração é o remédio, é o escape. Como foi dito hoje pela manhã muito bem, exposto na palavra do Senhor. Nós vemos ali em Efésios 6:10 a importância de ser fortalecido no Senhor. Efésios 6:10, eu peço para o irmão colocar, é um texto muito conhecido, que fala sobre a armadura de Deus. Nós normalmente pregamos essa passagem, associamos a essa armadura que está aqui descrita, mas nós vemos que tem outros pontos muito importantes que merecem ser destacados. E logo no versículo, em Efésios capítulo 6, 10, diz assim: quanto ao mais, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Na versão Almeida atualizada, que eu estou lendo, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, ser fortalecido pelo Senhor é algo que todos nós precisamos. A nossa carne é extremamente fraca, nós somos extremamente frágeis. O mundo ao nosso redor, ele às vezes coloca um peso sobre nós, não só o mundo, mas aquele que está neste mundo também, as circunstâncias, as adversidades, as contrariedades, os problemas. Então, por isso diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E a melhor maneira de fazer isto é através da oração. Jesus Cristo, quando estava ali em extrema angústia, ele precisava se fortalecer, ele precisava ali, ele foi tomado de tal pavor, tal tristeza, que ele passou a suar gotas de sangue, mas a palavra de Deus diz que ele orou a Deus e veio um anjo e o consolou. Então ele foi fortalecido, buscando se colocar diante de Deus, naquele momento de toda aquela angústia. E assim como Jesus fez com relação ao Pai Celestial, nós podemos fazer quando estivermos passando por momentos de provas. Uma das características da fé é nada ocultar de Deus, ou nada ocultar do nosso melhor amigo, o Senhor Jesus. Uma das características da fé é essa, é tudo expor. E nós fazemos isso através do quê? Da oração, naquela oração pessoal, onde nós buscamos a ajuda do nosso Senhor e Salvador. Em Efésios, continuando a falar da armadura de Deus, ele fala lá no versículo 13, do capítulo 6, por isso peguem ou vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terdes feito tudo. Então, por isso, porque vai ter um dia mau, porque a nossa luta contra os principados e potestades, quem estava conduzindo as pessoas que iriam prender Jesus era o próprio Satanás, que colocou no coração de Judas traí-lo, e de todos aqueles fazerem aquilo tudo que foi feito com Cristo. Ele sabia que estava passando por aquilo que a Bíblia diz, o dia mau, e ele precisava vencer tudo e permanecer totalmente inabalável na presença de Deus. Essa armadura, ela é descrita aqui, não é o nosso objetivo pregar sobre a armadura, isso já foi muito bem feito em várias ocasiões, os irmãos podem ler depois no Evangelho aqui, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Mas eu queria destacar que após escrever todas as partes da armadura, o apóstolo Paulo ele dá uma recomendação: orem
em todo tempo no Espírito. Lá está no versículo 18, capítulo 6. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, o que está falando aqui? Nós, como soldados do Senhor, nós devemos usar as armas de Cristo, as armas espirituais, a armadura de Deus. Mas, na hora de colocar em ação, a gente precisa orar. Você vê que os discípulos, quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, chamou os 12, depois chamou mais próximo Pedro, Tiago e João, eles já estavam preparados. O próprio Senhor Jesus falou, o Espírito está pronto. Eles estavam, a Bíblia diz que eles tinham sido santificados pela palavra, que eles tinham sido edificados na fé, que eles conheciam o Evangelho da paz, que eles tinham aprendido a crer em Cristo, eles usaram a fé, só que eles estavam o quê? Dormindo. É a mesma coisa, nós podemos estar prontos, conhecer a armadura, conhecer a fé, conhecer as coisas de Deus, mas se não vigiarmos, se estivermos dormindo na hora da prova, o que vai ajudar aquela armadura? Um soldado na batalha, ele estiver recebendo um ataque, e se ele for pego dormindo, como ele vai poder resistir? Entende? Então, é importante, esse detalhe é fundamental. A oração é que nos equipa para vigiar. A prática da oração requer que todas as peças da armadura estejam ali presentes. É através a gente, para orar, precisa estar apoiado na verdade, conhecer a verdade, a gente precisa crer, que é o escudo da fé, nós precisamos confiar, estar apoiado na justiça de Cristo, ter a nossa mente renovada. Mas porque nós temos uma carne fraca, nós precisamos estar, mesmo totalmente equipado com isso, estar em plena sintonia com Deus, para podermos agir no mundo espiritual, para poder encontrar forças, para a oração, foi dito essa manhã, né? É como o respirar para o cristão, ele é o respirar, é aquilo que se nós pararmos de respirar, que a gente fica sufocado. Se nós pararmos de orar, as situações deste mundo também podem nos sufocar, também podem nos estrangular a nossa fé, entende? Então nós precisamos estar equipados e orarmos com o equipamento que Deus nos deu. Amém? Então, essa é a primeira lição. Em momentos de tribulação, nós devemos estar ali vigilante. Mas nós vamos lá para Lucas 22, 45, que nos mostra como estavam os discípulos naquele momento. Lucas 22, 45, o irmão pode colocar na tela, por favor? Diz assim: levantando-se da oração, Jesus foi. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo de tristeza. Então eles estavam ali, eles sentiram a angústia do mestre, eles estavam percebendo que alguma coisa muito grave ia acontecer, e eles estavam com tanta tristeza que não conseguiam orar. Diz que outro passagem diz que os olhos deles estavam pesados. É uma característica quando a gente às vezes fica deprimido, fica triste, é se prostrar, dormir. Não quero mais pensar nisso, não quero mais ficar incomodado por essa tristeza, não quero mais me preocupar com essa situação, vou dormir. Às vezes é um sono de tristeza, mas quando se acorda desse sono, tudo permanece do mesmo jeito. A única maneira de mudar essa tristeza é estar ligado a Deus através da oração. Deixar que o Espírito Santo traga a alegria do Senhor para nossas almas. Amém?
Então eles estavam tristes. Por quê? Porque, como Jesus falou, a carne é fraca. E a segunda lição que nós vemos desse texto é justamente isso. Jesus muitas vezes expôs isto: a carne é fraca. O homem, ele tem uma natureza, o homem, digo, a nova criatura, o homem nascido de novo, o homem que se tornou espiritual pela revelação da palavra de Deus, porque foi lançada a semente no seu coração, ele se torna espiritual, mas ele continua tendo uma carne que o acompanha. Então fica um embate da carne com o espírito. Então, uma coisa que nós precisamos compreender é que nós temos que nos apoiar no espírito. A gente não pode se apoiar na carne, porque na carne só vamos verificar que nós temos aquilo que o Senhor Jesus falou: a carne é fraca. Lá em João 2, versículo 22 e 23 e 25, João capítulo 2, versículos 23 a 25, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus já tinha ensinado isso desde o início do ministério. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Viram sinais e creram no nome dele. Mas no versículo 24 diz ali: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Versículo 25: não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus sempre, nos evangelhos, falava: eu sei o que é a natureza humana. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, por isso ele se compadece daqueles que os temem. Amém? Está lá no Salmo. Então, nós vemos aqui que essa realidade da fraqueza humana, ela é muito bem conhecida pelo Senhor Jesus, mas muitas vezes não é conhecida pelos seus discípulos e por nós também. Tanto que nós vemos ali que Pedro, ele tinha sido advertido pelo Senhor Jesus que ele ia ser provado, especialmente provado. Todos seriam provados naquela ocasião, porque ele falou: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Mas Pedro teve uma palavra mais específica, um alerta mais específico do Senhor. Lá no capítulo 26, no versículo 31, diz assim, versículo 31 do capítulo 26: então Jesus disse aos seus discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Interessante, né? Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, já estava até alertando: depois vocês vão ser escandalizados, eu serei uma pedra de tropeço, vocês vão ver o que está acontecendo com Jesus, tal. A fé de vocês vai ser sacudida, porque o pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas, mas depois eu vou ressurgir. Pedro, tomando a palavra, se o irmão puder colocar lá, Mateus 26, 33. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. E continuando, Jesus falou: mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro replicou ao que o Senhor disse. Ele insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aqui está patente
que eles não conheciam efetivamente a fraqueza da natureza humana e que eles achavam que na carne eles podiam aguentar aquilo que estava vindo. Que eles, todos disseram o mesmo: nenhum de nós vai te negar. E Pedro especificamente fala: você vai me negar, e vai ser 3 vezes, vai ser antes que o galo cante. Jesus falou com um detalhe: antes que o galo cante, você vai me negar. Não, Senhor. Como eu falasse: o senhor está errado, o senhor se enganou. Eu confio, eu sei o que eu sinto pelo Senhor, eu sei que eu estou pronto para te seguir até a morte, e que eu nunca vou negar, não importa se todos neguem, eu não tenho nada a ver com eles, eu não vou negar. Quanta decepção Pedro sofreu depois de ter dito estas palavras, porque tudo se cumpriu exatamente como o mestre havia advertido a ele. Tudo se cumpriu. Nenhuma das palavras do Senhor cai por terra, nenhuma delas deixa de se cumprir. É bom a gente estar advertido a tudo que o Senhor nos fala. Quando o Senhor fala vigiai e orai, e 2 cultos no mesmo dia, vigiai e orai, efetivamente ele está querendo dizer vigiai e orai. Não é para confiar na carne, está bem claro? Não é para nos apoiar e nos ensoberbecer, presumirmos de nós mesmos. Não vou, não posso, estar tranquilo, eu estou aqui, eu estou firme, eu estou bem posicionado, eu não vou. Irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Deus conhece a fraqueza da natureza humana. Ele havia prevenido que Satanás, o arqui-inimigo do homem, havia o reclamado para peneirar como trigo. Lá em Lucas 22, 31. Pedro, Satanás te pediu para que você fosse peneirado como trigo. Quer dizer, ele vai peneirar, né? Ele bem peneiradinho, né? Bem ali, separado ali, vai separar tudo ali, vai ver o que fica. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí é a outra lição que nós devemos, que o Senhor quer nos mostrar hoje, é a lição do ministério intercessório de Jesus pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus filhos, por todo aquele que se entrega a Ele. Pedro, ele caiu, mas a sua fé não desfaleceu completamente, porque Cristo tinha intercedido por ele. Eu sei que você vai cair, eu sei que você vai me negar 3 vezes, eu sei que isso vai ser um peso, uma dor tremenda, porque tu me amas, mas na hora H você não vai ser capaz de fazer aquilo que você achava que seria capaz de fazer, mas eu estou orando para que a sua fé permaneça, porque se a fé permanecer, nós podemos ser reerguidos, restaurados, perdoados e reconduzidos à presença de Deus. Glória ao Senhor. Para que a sua fé permaneça, a fé, todas as lutas que nós vimos a passar, é para abalar a nossa fé, temos acesso disso. O inimigo, ele quer nos peneirar, nos fazer ser provados, para ver se consegue abalar a nossa fé através de circunstâncias difíceis, que muitas vezes nós nem imaginávamos que iríamos passar, mas estejamos certos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Lá em Romanos 8,34, diz exatamente isso. Quando Paulo escreveu que nada iria separar a igreja, o povo de Deus, do amor de Deus, uma das coisas que ele falou, lá no versículo 34, ele dizia o seguinte: quem os condenará? Pedro deve ter se sentido condenado quando negou a Cristo perante as pessoas que estavam lá, especialmente perante uma criada. Não era nem perante um soldado assim, um cara armado ali com a espada na goela dele. Ele falou:
Eu nunca o conheci, não sei quem é. E quanto à condenação, Pedro deve ter sentido depois, que ele falou que depois Jesus passou ali e olhou para ele, e ele deve ter caído em si de vergonha. E ele diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Irmãos, muitas vezes a gente cai, a gente faz coisas que a gente depois se arrepende, que a gente não gostaria de fazer, e a gente chora amargamente, só da lembrança daquilo que aconteceu. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou melhor, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, é importantíssimo a morte de Cristo. Se Cristo não morresse na cruz, ninguém poderia ser salvo. Mas o melhor dessa notícia é que ele ressuscitou, ele não ficou morto. Amém? Isso é que dá condições dele ter sido assunto à direita, à destra do Pai, e lá ele está cumprindo o seu ministério sacerdotal, intercedendo por nós, amém? Então, quando nós orarmos, nos momentos de dificuldade, é bom que nós nos lembremos que alguém intercede por nós, para que nós não achemos que a nossa oração é sem propósito, ou não está surtindo efeito, ou não tem finalidade, porque uma das grandes enganos que Satanás tenta fazer para abalar a nossa fé é falar, não tem sentido orar, ou você está orando, mas nada muda, e muitas vezes as coisas demoram mesmo para mudar, porque Deus sabe o tempo, e o que é para mudar nas nossas vidas, e quando, e como, Deus sabe o tempo, como, quando, a maneira exata, mas o inimigo tenta, para de orar, não está servindo para nada, não está adiantando, as coisas não mudam, desanima. Esse desânimo é uma das armas que o inimigo usa, mas nós devemos lembrar que Jesus está intercedendo por nós, está à direita do Pai, que através dele, através do Espírito Santo, as nossas orações sobem à presença de Deus, e mesmo que sejam palavras de angústia, ou a gente nem sabe como expressar, a gente precisa do Espírito para interceder por nós, a gente sabe que está chegando diante de Deus, amém? Então não deixamos desfalecer, não deixemos desanimar, ainda que as circunstâncias temporariamente sejam todas contrárias, não deixamos nos enganar. A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Foi uma coisa que o apóstolo Pedro ensinou sobre a súplica do justo, depois que ele aprendeu essa lição, porque ele deixou de orar aqui, mas ele aprendeu a lição. Além do desânimo, que pode servir de impedimento para que o povo de Deus permaneça em oração, porque muitas vezes é fácil começar a orar, o difícil é permanecer orando, é fazer daquilo um hábito de vida, porque muitas vezes a gente ora, às vezes obtém uma vitória, mas depois a gente é absorvido pelos problemas, pelo dia a dia, pela correria da vida, eu vou orar depois, eu acordo de manhã, já tenho que fazer isso primeiro, aí na hora do almoço, não, agora também agora estou cansado, e depois de noite, agora eu vou ver outra coisa para relaxar, e aí, quando veio, o dia todo passou, e permanecer em oração é importantíssimo. Deus, Ele quer se relacionar conosco todos os dias. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo que Adão perdeu, que é a possibilidade de conversar com Deus, que Deus sempre vinha lá no jardim, na viração do dia, para falar com Adão, hoje nós temos, através de Cristo, através do Espírito Santo. Todo dia nós podemos ter acesso à presença do Pai. Isso foi dito também pela manhã, e nós precisamos valorizar isso, ainda que estejamos desanimados, ou ainda que estejamos muito ocupados com diversas coisas que tentam desviar a nossa oração. Novamente falando, nossa carne é fraca, Deus sabe disso, mas muitas vezes por causa disso o Espírito Santo até
coloca com nós um desejozinho lá dentro, ó, para um pouquinho e vai orar. Para, ó, já fez muita coisa, agora dá um tempinho, relaxa um pouquinho, fica comigo. Fazemos muito bem em ouvir, quando o Espírito Santo nos guiar nessa direção. Outra situação que a Bíblia, que essa passagem nos ensina, com relação ao impedimento, com relação à oração, é que é a desconfiança em relação à vontade de Deus. Entenderam? Desconfiar da vontade de Deus. Foi isso que Jesus não fez. Isso que ele nos ensinou a fazer. Ele tinha ali, ele falou 2 vezes ao Pai: se é possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. De novo ele orou a 2ª vez: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, irmãos, nós quando cremos, nós somos crianças espirituais. Deus nos ajuda, sim, né? A novidade do Evangelho, tudo. Mas depois Deus permite que, pelas lutas, pelas dificuldades, a gente vai crescendo. Ninguém vai expor uma criança, um bebezinho, a certas, né, situações que podem ser perigosas para ela. Mas ele espera que, à medida que ele vai amadurecendo, vai crescendo em graça, em estatura, né, ele comece a o quê? Ser capaz de ser, né, de andar, de falar. O bebezinho, ele precisa, às vezes, tomar uns tombos para aprender a levantar, cair, aprender a não cair de mau jeito, não é? Quem é pai, bebezinho, que foi há pouco tempo, né, sabe disso, né? A gente tem que deixar, a gente ficar protegendo o filho o tempo todo, levando ele o tempo todo no colo, ele não vai aprender a andar nunca. Né? Quando ele não tiver lá a condição do pai, né, tá ali com ele no colo, como é que vai ser? Né? Então, Deus permite que a gente passe por dificuldade. E para que a gente aprenda a confiar. Mas é importantíssimo confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso que fala: transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, de fato, o ser humano, e aí entra de novo a carne, ela tem uma vontade própria muito forte. A gente às vezes quer que as coisas sejam resolvidas da nossa maneira. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Queremos que as coisas se resolvam pela nossa força. E às vezes a gente só encontra com isso o quê? Angústia, tribulação, dor, decepção, e cada vez vai metendo os pés pelas mãos, e cada vez nisso o inimigo aproveita para envolver a gente com grandes problemas, que a gente não precisava estar passando se a gente orasse, confiasse e deixasse Deus agir do jeito dele, na hora dele. Amém? Isso é importantíssimo. Confiar. O Senhor Jesus ensinou isso através do seu exemplo. E isso é uma das características da nossa conversão. É aprender a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Aprender a confiar em Deus. A gente for ver lá Lucas 22, irmão, por favor, Lucas 22, 32, na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim, Lucas 22, 32. O Senhor falou para Pedro: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Interessante, né? Pedro fez milagres, viu Jesus fazer milagres, andou com Jesus, viu a glória de Jesus no monte, olha, viu a sogra dele ser curado, sem nem ele pedir. Ele viu tanta coisa. Toda vez que tinha aqui um milagre que eu vou fazer, só vou chamar os 3 mais próximos. Estava lá Pedro.
Então Pedro, a gente deve imaginar, Pedro tinha uma grande fé. Pedro, ele era um homem que experimentado com Deus, um homem já aprovado, mas o Senhor Jesus, que conhecia Pedro, conhece, lógico, sabia que existe uma gradação na nossa caminhada, e Pedro ainda precisava passar por mais desafios, mais provas para ele crescer, até a estatura que Deus queria que ele chegasse. O próprio Pedro, que pela sua boca falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, às vezes ele usava a boca para, no instante seguinte, colocar tropeço diante de Jesus, ou negar Jesus mais tarde. Então, Jesus sabia que Pedro precisava se converter. E irmãos, a maior característica da nossa conversão é a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Amém? Nós podemos sentir muita coisa boa. É bom sentir a paz de Deus, a alegria do Senhor, sentir o amor de Deus, mas é importante nós sabermos que nós já nascemos com a natureza obstinada, que a nossa vontade própria é muito forte, e o segredo da verdadeira conversão é em se submeter e aceitar a vontade de Deus, aceitar que Deus faça as coisas do jeito dele, e a gente simplesmente se submeça e coloque-se em sintonia com ele para buscar a sua direção, amém? Então, é uma das características da verdadeira conversão. Pedro, ele teve que aprender isso. Por quê? Ele se presumia. Ele achava, eu nunca vou te negar, você nunca vai ser pedra de tropeço para mim. Então, irmãos, o ser humano, ele tem dificuldade em discernir o que realmente tem valor. E também tem pouca paciência para aguardar o agir e o tempo de Deus. Amém? Mas às vezes Deus permite, muitas vezes, para o nosso crescimento, que nós temos que esperar. Foi dito aqui pela manhã, a resposta de Deus pode ser sim, não espere. Eu acho que a maior dificuldade do homem é quando fala espera. Pelo menos para mim foi um bom tempo. Espera. Interessante, né? Às vezes a gente espera muito tempo, não sabe mais o que fazer. Mas na hora H, Deus de repente abre todas as portas num instante. Perceberam isso? Por quê? Porque chegou o tempo de Deus, porque a gente chegou no ponto que Deus queria que nós chegássemos na nossa fé. Aí Ele abre tudo, que Ele quer que seja aberto. Amém? E se Ele não abrir aquilo que nós estivemos perdendo, Ele vai abrir uma coisa melhor, com certeza, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e feliz aquele que submete a ela, amém? Então nós devemos e através da oração é que a gente entra em sintonia com essa perfeita vontade de Deus. À medida que nós aceitamos nos submeter e nos regozijar em Deus, dando graças a Ele, independente das circunstâncias, verificamos que estamos crescendo na graça e na fé, que na verdade é o propósito de Deus. Ou você acha que o propósito de Deus é que a gente tenha um carro zero, ou a casa dos sonhos, ou sei lá o quê? Pode ser, amém, o Senhor pode nos dar, mas irmãos, o propósito eterno de Deus é que a gente vai crescer na graça e na fé, porque senão de nada vai aproveitar ter carro, ter casa, ou ter qualquer outra coisa, amém? Então, à medida que nós vamos crescer, nós vamos e orando, nós estamos nos preparando para que Deus vá fazendo conosco aquilo que Ele quer, e a gente vai ver que na verdade, é o que Jesus falou, muito pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Falou para Marta, você está se atribulando por muitas coisas, preocupada com muitas coisas para me agradar? Maria escolheu a melhor parte. Então, muitas vezes, a gente se preocupando com muitas coisas, a gente não desfruta a melhor parte que o Senhor tem para nós, que é a comunhão com Ele, amém? Vamos desfrutar a melhor parte, é isso que o Senhor nos convida essa noite, amém? Outro ponto, uma vontade descontrolada e não santificada pode nos trazer muitos problemas e infelicidades. Então a gente não deve confiar nos nossos desejos. Às vezes a gente tem
um ímpeto, né? O inimigo fica atiçando aquele, não, você tem que responder daquele jeito, você tem que agir assim, afinal de contas, você não pode ser, né? É o teu direito. E a gente está sentindo, não estou sentindo paz em agir desse jeito, o Espírito Santo não está nisso, mas o inimigo fica lá atiçando, não é? Tem que fazer, tem que... Irmãos, essa vontade descontrolada é isso que o inimigo tenta fazer. Você tem que falar assim com tal pessoa, você tem que corrigir dessa maneira. Mas a gente fala, não, mas não estou sentindo que é assim, não sei, não estou tendo direção de Deus nisso. Irmãos, vamos orar mais, para na hora que fizermos alguma coisa ou deixarmos de fazer, fazemos de acordo com a vontade de Deus para a glória dele. E um último exemplo é que Pedro, depois de passar por tantas circunstâncias, depois de passar por toda essa luta, e ele ter sido restaurado pelo Senhor, né? Porque Jesus, quando encontrou com os discípulos, ele quis encontrar pessoalmente com Pedro, olhar nos olhos de Pedro e perguntar 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou: mestre, tu sabes que eu te amo. Aí o que Jesus fala? Apacentai as minhas ovelhas. Então, perguntou 3 vezes, na terceira Pedro ficou triste. Será que Jesus não sabe que eu estou sendo verdadeiro? Ele está vendo o seu fraquejo aqui? Não, mas ele negou Jesus 3 vezes, e Deus deu a oportunidade dele confessar que amava ele 3 vezes, amém? E aí Pedro entendeu que ele estava ali, restaurado, preparado, depois da ressurreição de Jesus. Pedro recebeu o batismo do Espírito Santo e foi ousado para pregar perante toda Jerusalém, e tantos mil, 3.000 ou mais, se converteram numa única pregação. Ele não tinha força na carne para encarar uma criada ali no oculto ali do jardim, mas diante de toda a cidade ele declarou tudo que eles precisavam falar a respeito de Jesus. Então a gente vê como a restauração de Cristo, ele muda a nossa vida, amém? Pedro passou a orar mais. A gente vê ali em Atos que Pedro, ele estava no eirado da casa dele, na oração. Ele tinha o hábito de orar a determinada hora do dia, e ele teve uma visão. Deus estava chamando ele para pregar o evangelho na casa de Cornélio. Então, Pedro, ele passou a se mover pelo Espírito. Ele estava orando, e aí Deus falou para ele: vai e prega, estão te esperando lá na casa de Cornélio. E ele foi. Eu não vou ler o texto aqui, que eu nem sei onde é que está na palavra, mas Deus me ocorreu isso agora, mas depois vocês podem procurar, está no livro de Atos. Mas o importante é saber que Pedro, às vezes a gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer ir adiante de Deus, mas a gente esquece, para que nós estejamos preparados, nós precisamos estar em sintonia com Deus, senão a gente não vai conseguir cumprir as coisas que Deus quer sabe, nos usar para alcançar, para pregar a palavra, para dar um bom testemunho. Tudo isso depende de estar vigiando e orando diante do Senhor, de estar ali, sendo capacitado de Deus através da oração. Pedro, ele passava a se mover, por quê? Porque o Espírito guiava ele, e ele ficava enquanto isso orando, ele tinha o hábito de orar, então ele aprendeu a permanecer em oração. Quando ele foi preso, por ordem de Herodes, estava ali na prisão, e já tinha matado Tiago, outro discípulo, Pedro estava aguardando ali, 2 guardas ali em torno dele, e a igreja orando. Então Pedro percebeu também a importância da oração do povo de Deus. Muitas vezes nós temos oportunidade de aqui na igreja orarmos como povo de Deus, não é? Nós não oramos nos cultos, nós não temos reuniões que a gente muitas vezes, né, online ou presencial, que nós somos chamados para orar. Então, irmãos, Pedro aprendeu o valor da oração. E o interessante é que a gente vê nessa palavra, fortalece os teus irmãos, que muitas vezes Deus
muda uma coisa ruim, Ele converte uma coisa má em uma coisa boa para a sua glória. Pedro passou por uma experiência muito dura, muito difícil. É difícil negar Jesus, é difícil tropeçar e cair, é difícil confiar na carne e ver que toda a nossa presunção, orgulho e negligência em oração foi em vão, foi recompensada. É muito difícil, mas quando nós somos restaurados pela graça e pelo poder de Deus, nós estamos capacitados para fortalecer os nossos irmãos. Nós estamos capacitados a falar para uma pessoa que está caída: olha, peça perdão, confie em Deus, se arrependa, que Ele é poderoso para levantar o caído. Amém? Nós temos condições de falar: não se apoia na presunção, no orgulho. Confie em Deus, confie na graça e na misericórdia. Nós devemos fortalecer os nossos irmãos com toda humildade e mansidão, porque nós passamos aquela experiência dura, mas fomos levantados pelo Senhor. Recebemos da sua graça, da sua misericórdia, e Ele, pela sua intercessão, permaneceu que nós ficássemos firmes na fé. Por isso nós podemos também apoiar, consolar, exortar no sentido de animar, com toda a mansidão, toda a humildade, porque nós passamos por aquilo e vimos que Deus muda, né, a situação. Deus tem um propósito, a gente passar pelas lutas, mas é bom que a gente esteja sempre alerta que o valor que nós vamos ter, ou a boa experiência que nós vamos ter passando pela luta, é se nós na luta orarmos e vigiarmos. Muitas vezes a gente passa por um problema várias vezes, é que nem o povo de Israel ali, circulando naquele monte, ficou lá não sei quantos anos circulando, mas aí uma hora falou: o que está acontecendo? Está circulando, e não sai do lugar. Às vezes, irmão, a gente, quando ficar agindo na carne, não vai sair do lugar, mas a gente, se voltar para Deus, a gente vai ter uma direção. Amém? Deus vai nos tirar daquele lugar, Deus vai nos conduzir, Deus vai nos amparar, Deus vai transformar a nossa vida. Amém? Este é a mensagem que o Senhor tem essa noite para nós, para que nós saibamos que quando nós nos aproximamos de Deus, o fazemos pela fé, através de Cristo. Por fim, Jesus mesmo falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, também Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Ele falou: vocês são maus. Falou: vocês são bonzinhos, estarem aqui me ouvindo. Não, a natureza humana é essa, eles sabem o que é. Mas apesar disso, vocês sabem dar boa dádiva. Então confiem que Deus, vocês confiarem em mim, na minha palavra, Deus, que é o Pai Celestial, todo amoroso, cheio de graça e misericórdia, Ele sabe dar boas dádivas a todo aquele que lhe pedirem. Amém? Amém? Vamos estar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Ele por esse amor tão grande, pela essa misericórdia, essa graça que Ele nos concede através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Depois nós vamos estar orando. Tocou seu coração, busque abrir o coração para o Senhor, porque o Senhor vai, com certeza, falar o seu coração, conceder o seu Espírito Santo. Amém?
entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Eu entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Do início, entrego a ti a minha oração. Louva o Senhor, glória a Ele. Tu és Senhor, Abre o seu coração, Senhor. Aleluia, Deus. fonte De águas vivas que há em mim. Aleluia, Deus. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Aleluia, Deus. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém, amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós já chegamos a Ti, Senhor, com muita, Senhor, reverência, com muita humildade, reconhecendo, Senhor, que é pela Tua vontade, pela Tua graça, que nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Como diz, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, pela Tua misericórdia. Amém? Então nós estamos aqui te agradecendo, ó Deus, porque somos falhos, pecadores, mas Tu és o nosso Pai Celeste. Tu és
bom, misericordioso. Seu Filho Jesus provou a morte em nosso lugar, para que através dele nós tenhamos vida, para que através dele nós possamos ter o privilégio de nos reconciliarmos com Deus e orarmos. E se alguém aqui essa noite ainda não teve essa decisão, pode fazê-lo agora no seu coração diante do Senhor, porque Ele está aqui presente. E através, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, Pai amado, nós Te louvamos, Senhor, porque temos esse privilégio. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos usando, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, ajudando-nos, Senhor, nos fortalecemos, não para que vivamos para nós mesmos, mas para que nós levamos a Tua palavra ao cansado, ao necessitado, ao desfalecido, Senhor, para que a gente possa dar fruto para Ti, Senhor. E assim nós fazemos, orando em um santo e precioso e majestoso nome do Senhor Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia sejam conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém?